Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Anderson, certo? E hoje nós vamos começar aqui a nossa segunda videoaula, que tem como tema aquecimento global, causas e consequências. Antes, pessoal, eu queria dizer o seguinte, algumas orientações. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, esse canal aqui é seu, certo? Eu peço que você faça suas inscrições, ative as suas notificações, porque sempre que algum professor ele postar aqui um assunto, você vai ser no mesmo momento notificado, certo? E deixe depois os seus comentários aqui embaixo, as suas sugestões, as suas dúvidas, que eu vou estar sempre aqui entrando no grupo, e se eu perceber que há alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou procurar o mais breve possível responder, certo? Bom, pessoal, aquecimento global, causas e consequências. A grosso modo, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do nosso planeta, certo? Alguns relatórios foram feitos, nas últimas décadas, alguns relatórios ambientais, e nesses relatórios verificou-se que a temperatura média da Terra vem aumentando ano após ano, E isso ele vem sendo um objeto de grande preocupação por parte da comunidade científica, Após a era industrial, iniciada lá em meados do século XVIII, com a primeira revolução industrial, a partir dali, o poder de alteração do homem sobre a paisagem, o poder de impacto do meio ambiente por meio das atividades econômicas se ampliou, A gente teve a primeira revolução industrial com o uso disseminado do carvão, O carvão que servia para fazer movimentar as indústrias, o trem e o barco a vapor, que eram os principais meios de transporte daquele período. Em um segundo momento, final já do século XIX e início já do século XX, a gente tem a descoberta do petróleo, e os combustíveis derivados desse petróleo, o óleo diesel, a querosene e a própria gasolina, E hoje nós somos altamente dependentes dessas fontes, certo? Principalmente petróleo, que é um combustível fóssil, altamente poluente, Emite gases como o dióxido de carbono, o metano, que agravam o efeito estufa. E aí é que a gente chega na causa do aquecimento global, certo? A gente sabe que entre 30 km e 50 km de altitude, a gente tem na nossa atmosfera uma camada de gases, certo? Chamada de gases do efeito estufa. Esse efeito estufa, pessoal, ele é um fenômeno natural, certo? É uma camada de gases que vai ajudar a permitir que toda a radiação solar que chega até a superfície da Terra, uma parte vai ser devolvida para o espaço, mas por conta dessa camada de gases estufa, parte dessa radiação que chega também até a superfície, ela vai ficar presa próxima aqui à superfície da Terra. Ou seja, qual é a função básica desses gases estufa? Ela permite que a radiação solar chegue até a Terra, parte dessa radiação ela é refletida de volta para o espaço, mas outra parte, por conta desses gases estufa, ela fica aprisionada aqui, certo? Na Terra. E é bom que aconteça isso, porque caso toda a radiação que chega da Terra ela fosse devolvida para o espaço, a temperatura média do nosso planeta, pessoal, seria de 15 graus abaixo de zero. Ou seja, a Terra seria um planeta muito mais hostil, uma temperatura muito mais fria e talvez, ou com certeza, nós não teríamos toda a biodiversidade que a gente tem hoje no nosso planeta. Desde florestas equatoriais, até aquelas florestas temperadas, até as zonas polares, até a vegetação árida, certo? A gente não teria toda essa biodiversidade, Ou seja, esse conjunto de plantas e animais que a gente tem hoje no nosso planeta, certo? Então a radiação solar que chega do Sol
parte dessa radiação solar é absorvida pela superfície da Terra, outra parte é devolvida para o espaço, e o que promove esse equilíbrio entre a radiação que chega até a Terra e a radiação que é devolvida para o espaço são os gases do efeito estufa, ou gases estufa, certo, pessoal? O problema é o seguinte, é que com o avanço das atividades econômicas, né, as emissões de gases poluentes têm intensificado essa camada de gases estufa. É como que se essa camada desses gases ela se tornasse mais densa, mais espessa, onde agora cada vez mais essa radiação que chega até a superfície da Terra e deveria voltar até o espaço, não está conseguindo voltar, porque esses gases estufa, intensificado pela atividade humana, né, com as emissões de gases poluentes, esse bloqueio ele está se tornando maior. E o que é que promove essa intensificação dos gases estufa? O que é que está tornando assim essa camada desses gases estufa mais denso? São vários, pessoal, são várias as atividades humanas, mas eu poderia começar por 3 atividades principais, certo? As queimadas nas nossas florestas. Vocês sabem que a queimada de toda matéria, de qualquer matéria orgânica, ela libera o CO2, que é o dióxido de carbono, que é o principal gás, certo? Responsável pela intensificação do efeito estufa, certo? Eu poderia citar também as atividades industriais, né? A gente sabe que tem muita indústria que utilizam como combustível, né, o carvão, o óleo diesel, né, o gás, que são combustíveis fósseis, né, o gás, o óleo diesel, que são combustíveis derivados do processo de refinamento do petróleo. E o petróleo a gente sabe que é um tipo de combustível fóssil, né, porque o petróleo ele se formou a partir da decomposição e da deposição de antigas florestas e de animais que existiram em eras passadas, né, pessoal? Então veja, as queimadas, né, a indústria, né, e a poluição veicular. Por quê, pessoal? 90% de toda a frota de veículos, de aviões, de trens que circulam pelo mundo, 90% dessa frota é movida ainda a gasolina, certo, pessoal? E a gasolina, você sabe que a queima da gasolina, que é um combustível derivado do petróleo, né, libera enormes quantidades de CO2 no ar. Esse CO2 ele vai se juntar a essa camada desses gases estufa, né, intensificando, bloqueando ainda mais essa radiação do Sol, que ela deveria ser devolvida para o espaço. Não é apenas a questão do CO2, não. Você tem o gás também, o gás metano, né? Você tem o óxido nitroso, certo? Que são outros gases também, o ozônio, né? Que são outros gases também que são expelidos por diversas atividades econômicas, certo, pessoal? Então vejam, o agravamento dessa camada de gases estufa, ele tem, certo, retido cada vez mais radiação solar próximo aqui à superfície do nosso planeta. Radiação essa que deveria ser, certo, refletida de volta para o espaço. Por isso que a Terra, ano após ano, ela vai ficando um pouquinho mais quente, certo? Daí que vem a questão do aquecimento global. O que é que causa o aquecimento global? A intensificação do efeito estufa. Efeito estufa que ele já existia, né, mesmo antes da intervenção do homem. É o efeito estufa natural, né? Aquele bloqueio, aquele filtro onde a radiação que vem do Sol, parte dessa radiação fica presa aqui na Terra e a outra parte era refletida, né? Os mares, as massas continentais, elas ajudam para refletir
parte dessa radiação, tornando aqui o clima na Terra um pouco mais ameno, né? Um clima que fica aí, em termos globais, com uma média de 15 graus, né? Isso favorece ao desenvolvimento de toda a biodiversidade que existe no nosso planeta, coisa que não encontramos nos outros planetas do nosso sistema solar, né? A Terra está em um certo ponto, a uma certa distância do Sol, onde a vida favoreceu aqui, né? A vida ela foi favorecida aqui. Se ela fosse mais próxima, seria muito quente, se ela fosse um pouco mais afastada, seria muito fria, né? Então, pessoal, a causa do aquecimento global, a intensificação do efeito estufa, certo? E as consequências? Bom, pessoal, se a temperatura da Terra vem aumentando ano após ano, e existe, né, um organismo criado pela ONU e pela Organização Mundial de Meteorologia, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas. Foi criado em 1988 e esse painel ele produz, certo, relatórios anuais onde por meio desses relatórios foi, certo, verificado o aumento da temperatura média da Terra e a prova de que as atividades humanas, hoje como nunca, são as principais, certo, responsáveis por provocar esse desequilíbrio, esse impacto ambiental no clima global, certo? E as consequências? Bom, se a temperatura média da Terra ela vem aumentando ano após ano, como consequência, certo, direta, a gente tem o derretimento das nossas calotas polares, ou seja, o gelo que fica situado, pessoal, no Polo Norte e no Polo Sul, lá na Antártida, certo? Ele vem se derretendo ano após ano, certo? E há provas, né, de que algumas ilhas do Oceano Pacífico Sul, elas já estão sofrendo por conta da elevação do nível do mar em algumas ilhas. E essa elevação é exatamente por conta desse derretimento dessas calotas polares, do gelo que a gente tem, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, certo, pessoal? Esse derretimento também, a gente sabe que esse gelo polar, né, eles são formados por água doce, né? Grande parte de toda a água doce que há no mundo, ela está em forma sólida, em forma de gelo, certo? Só que essa água doce também, alguns cientistas acreditam que o derretimento desse gelo, certo, e escorrendo em direção aos oceanos, pode promover a perda da salinidade das águas marinhas. Isso pode promover também uma interrupção, né, uma alteração no fluxo das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas levam calor e umidade dos trópicos até a zona temperada, né, e traz certos fluxos de água fria em direção à zona equatorial, certo? Então, pessoal, perceba que o aquecimento global, né, ele pode promover em algumas áreas a elevação do nível dos oceanos e dos mares, o derretimento das nossas calotas polares, do gelo, e aí também tem um outro fator, porque o gelo polar e a Antártida, certo, por ser uma grande massa branca, né, é gelo, certo, elas são também, a zona polar norte e a zona polar do sul, responsáveis por fazer exatamente essa devolução de parte dessa radiação que atinge a superfície da Terra para o espaço. Você sabe que o gelo, né, uma superfície branca, assim como também as nuvens, ajudam em muito para refletir parte dessa radiação solar que chega até nós e elas refletem até o espaço. Como que já que esse gelo ele está passando por um processo de derretimento, né, a gente vai perder também, o nosso planeta também perde, certo, nessas duas áreas, no Polo Sul e no Polo Norte, esse poder
né? Esse poder de que essa radiação que chega até as zonas polares seja refletida de volta, já que o gelo ele se encontra em um processo de derretimento, certo, pessoal? Então, assim, algumas ilhas do Pacífico, né, alguns arquipélagos daquela região já estão sofrendo com esse processo, né? O derretimento do gelo polar, ele vem provocando aí uma elevação do nível dos oceanos. Perceba como que algo que acontece no Polo Norte e no Polo Sul vem alterando a vida das pessoas que moram no Oceano Pacífico Sul, né? É para você perceber, pessoal, que a Terra, na verdade, é um sistema interligado. Então, assim, né, acredita-se que o aquecimento global ele vai, de um certo modo, promover também zonas que são quentes, né, e que são áridas, que sofrem bastante com a falta de chuva, né, com longos períodos de seca e de estiagem, vão sofrer ainda mais esse processo. Zonas que elas sofrem muito com chuvas, né, enchentes, vão ter uma intensificação também desse processo. Então você veja que o aquecimento global ele vem, certo, causando, né, um certo desequilíbrio ambiental em torno do nosso planeta. E esse desequilíbrio, quem está ajudando a promover são as atividades humanas, né? A queimada, né, porque a gente sabe que a queimada das nossas florestas libera grandes quantidades de CO2, as atividades industriais e a poluição veicular, certo? Essas três atividades juntas liberam centenas de toneladas de gases poluentes em nossa atmosfera, ano após ano. Entre eles, o CO2, que é o dióxido de carbono, e o metano, certo, pessoal? Mas, certo, porém, existem os cientistas que são céticos, né? Existem cientistas que não acreditam nesse processo, né? Que ficam um tanto quanto relutantes desse processo, que acreditam que a Terra, em certas eras, passa por esses períodos de grandes transformações climáticas e pouco acreditam, né? Porém, isso aí já seria assunto para uma outra discussão, né? O que eu trouxe aqui para vocês hoje é o que é a questão do aquecimento global, né? As suas causas, que é a intensificação do efeito estufa e as suas consequências, né? A interrupção de algumas correntes marítimas, o derretimento do gelo lá no Polo Norte e no Polo Sul, a elevação do nível do mar, né, em algumas regiões, longos períodos de seca em algumas áreas, longos períodos de chuva, certo, em outras áreas. Então, a ONU, né, ela criou esse painel intergovernamental para mudanças climáticas, onde ano após ano, né, os cientistas comprovam que as atividades humanas, algumas atividades humanas, têm ajudado a intensificar esse efeito estufa, certo? Alguns anos atrás houve o Acordo de Paris, foi um acordo firmado entre as principais potências mundiais, né? Entre elas os Estados Unidos e a China, que são os maiores poluidores do mundo, né? Os maiores emissores de dióxido de carbono no ar. Eles firmaram ali um pacto de que eles estavam se comprometendo com a diminuição das emissões de dióxido de carbono até um certo período, certo? Para dar tempo aí de que a Terra no futuro ela começasse a se recompor, certo? Dessa perda. Porém, ano retrasado, quer dizer, o governo americano ele optou, certo, por sua saída desse Acordo de Paris. Ele disse que não topava mais, que não concordava mais com as políticas que foram adotadas pelo Acordo de Paris. Então, ele estava quebrando o acordo, ele pediu para que se retirasse, né? E os Estados Unidos, a gente sabe que está entre os dois maiores poluidores do mundo, né? Juntamente com a China, certo, pessoal? Então, assim, é um problema que já está aí, né? Algumas partes do mundo já sofrem com a questão
do aquecimento global, né? É algo que vai com que a médio e a longo prazo tende a se agravar muito se nada for feito, certo, pessoal? Então, eu quis trazer para vocês essa aula, espero que vocês tenham, certo, gostado. Deixe o seu comentário, pessoal. Lembrando que eu vou estar sempre postando aqui uma aula todas as quartas-feiras, certo? Toda quarta-feira pela manhã ou à tarde, eu vou estar postando aqui uma aula, sempre usando essa linguagem clara, objetiva, né? Tendo aqui esse canal, certo, direto com vocês. Estou com muita saudade aí de vocês, queria muito estar dentro da nossa sala de aula, aprendendo, discutindo, debatendo esses assuntos, certo? Mas eu vou buscar sempre trazer algum assunto assim, um assunto amplo que dê para a gente trabalhar, certo? Esse vídeo aqui é feito para o aluno do ensino fundamental, para o aluno do ensino médio assistir, certo, pessoal? Espero que vocês façam aí um bom uso, bons estudos, certo? Que a gente seja vigilantes aí por toda essa quarentena. Fiquem com Deus, certo? Fiquem em casa e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira.